Evangelho do dia 31 de agosto, segunda-feira. Evangelho de São Lucas. Naquele tempo viu Jesus a cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos nas sinagogas ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, nós temos um conflito de Jesus na sinagoga de Nazaré. Nazaré era o lugar onde Jesus passou a maior parte de sua vida. E depois desse conflito, ele teve que morar, em Cafarnaum, em outra vila, longe de Nazaré. E o conflito se dá na sinagoga, na casa da palavra. Jesus, como judeu, frequentava a sinagoga e ele proclamava as profecias escritas ao povo, fazendo alocuções, sermões. E nesse sermão, Jesus afirma que um profeta não é bem recebido em sua pátria. Em Nazaré, Jesus não fez muitos milagres e não pôde pregar como ele sempre fez em todas as vilas pelas quais passava. É muito interessante que Jesus lembra de 2 episódios do Antigo Testamento. Primeiro, a viúva de Sarepta. O profeta Elias premiou essa viúva com uma bênção. No momento de fome terrível, a viúva não teve fome, ou seja, todos os dias tinha uma porção de farinha, de trigo, para que ela pudesse fazer pão para ela e para o seu filho, e havia sempre um pouquinho de azeite na ânfora. Então, com o azeite e o pão, eles conseguiram se alimentar durante os longos anos de fome. E o outro episódio é Naamã, o sírio, que foi a Jerusalém e foi curado
por Eliseu. Eliseu curou 2 pagãos que foram curados por Jesus, que foram curados tanto por Elias como por Eliseu. E esses pagãos mostram que muitas vezes Deus abandona o seu povo para dar bênçãos a povos pagãos. Então, é preciso que nós entendamos a raiva dos judeus, né? Como se Deus tivesse abandonado a eles e tivesse abençoado povos pagãos. Então Jesus diz o seguinte: eu tentei pregar no meio de vós, mas vós me rejeitaste. Então eu vou pregar no meio dos povos pagãos. Eles ouvirão a minha palavra e virão ao meu encontro para que eu os leve à casa do Pai. Então veja, meus irmãos, nós não podemos negligenciar a palavra de Cristo. Não podemos tapar os nossos ouvidos aquilo que Cristo quer nos transmitir. Que nós possamos, com o coração aberto, ouvir esta palavra, porque está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um bom dia e um grande abraço a todos.